Os amigos que estão em casa, recebam em nome de Jesus o nosso carinho, o nosso amor. Eu sou o pastor Alex de Lima, aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté. E hoje você está aqui comigo na nossa reunião de quarta-feira. Hoje, culto especial pela família. E eu tenho a certeza que a bênção de Deus vai chegar até a sua casa. Fica comigo. Deus vai falar com você em nome de Jesus, tá bom? O pessoal que está aqui na igreja já está na fé. Quem está na fé, diga glória a Deus. Que bom, irmãos, que vocês vieram. Vocês aceitaram o convite de Deus, o convite do Espírito Santo, para esse culto, para essa reunião especial, irmão. Deus trouxe você aqui para falar o seu coração e vai te abençoar em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. E hoje, já no primeiro culto, eu já queria começar naquele que é o problema mais sério, o que está no topo da lista. Pastor, motivo de número 1, quando acontece, é quase com certeza que o casamento não vai aguentar: infidelidade, traição, o adultério. Quando o adultério acontece, ele é uma coisa muito séria dentro do casamento, infelizmente. Vamos entender a questão do adultério dentro da palavra de Deus, irmão. Primeira coisa que vocês têm que entender é que quando um homem trai a esposa dele, quando uma mulher trai o seu marido, quando há infidelidade no casamento, aquela infidelidade não é apenas com o cônjuge, não é apenas com o marido ou a esposa. Aquele pecado é contra Deus. Malaquias capítulo 2, no versículo 14, eu vou ler para os irmãos aqui. Malaquias capítulo 2, no verso 14. Se você tiver dificuldade com a Bíblia, todas as passagens que eu vou colocar aqui, eles vão colocando aqui para mim nos monitores, tá? Malaquias 2,14 diz assim, ó: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Olha que coisa, irmão. No dia que eu me casei, no dia que você que é casado, que está aqui, no dia que você se casou, Deus estava lá. Ele foi testemunha do seu casamento. Deus estava presente na hora que eu peguei uma aliança, eu coloquei no dedo da minha esposa e eu disse a ela: eu prometo ser fiel. Irmãos, e quem me uniu à minha esposa, assim como eu digo a você, quem uniu você ao seu marido, quem uniu você à sua mulher, meu irmão, não foi nem o pastor, nem o juiz, ou quem quer que tenha sido que fez a cerimônia. Quem uniu vocês foi Deus. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha. Então olha que coisa. Deus coloca marido e mulher dentro de uma casa e ele fecha a porta. Ninguém mais tem como sair disso. Somente Deus é quem tem o poder de terminar um casamento. E como é que Deus faz isso? Levando um dos dois. A Bíblia fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Quando vier falecer o marido, aí a mulher está livre para casar com quem quiser. Então, um casamento termina por ocasião da morte. Fora isso, irmão, não existe uma bênção de Deus ou uma permissão de Deus. A coisa é muito séria. Eu disse hoje aqui na igreja, imagina que eu de repente chegasse para minha esposa e falasse para ela, falasse assim: olha, Dai, não quero mais ficar com você. Estou enjoado, sei lá o que, estou triste, estou aborrecido. Eu vou embora, vou te largar e agora eu vou seguir meu caminho. E para ficar longe da minha esposa, eu vou para o outro lado do mundo. Imagina, eu pego um avião e vou para o Japão, do outro lado do planeta Terra. Não quero mais ver minha esposa, então eu vou para o lugar mais longe possível dela. Eu vou exatamente para o outro lado do globo, no Japão. Chegando lá, eu conheço uma japonesa e caso com a japonesa. Imagina que situação. Daqui a alguns anos, quando terminar minha caminhada nesse mundo, eu vou prestar conta da minha vida a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes diante daquele a quem nós havemos de prestar conta. Todos vocês, irmão, vão comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de suas vidas. Isso é sério. Eu chego diante de Deus e eu falo: ô Senhor, estou aqui. O Senhor sabe que eu era casado com a... Eu não sei o nome de... tinha uma senhora, quando eu era pastor lá em São José, uma senhora de 90 anos, que ela se chamava Dona Matuyo, japonesa. Lembrei do nome dela agora. Amém? Eu chego lá: ô Senhor, eu casei com a Matuyo. Não sei se tem muita Matuyo lá no Japão. Deus vai olhar para mim e vai falar: não, você era casado com a Daiane. Mas Senhor, eu larguei a Daiane, eu me divorciei dela. Deus disse: eu nunca separei vocês dois. Eu ainda via você ligado a ela.
O que você fez lá onde você foi não era casamento. O que você fez era adultério. A palavra é essa. A coisa é muito séria, irmão. É Deus quem une. E ele fica muito chateado quando um homem é desleal com a esposa da mocidade dele. Quando uma mulher é desleal ao marido da mocidade dela. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, irmãos, no capítulo de número 13, no verso 4, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: venerado seja entre todos o casamento, e o leito sem mácula. Aí ele diz: mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Irmãos, irmãs, quando uma pessoa ela se casa, ela tem que entender o casamento como uma coisa sagrada. O casamento deve ser venerado, deve ser tratado como uma coisa de Deus, uma coisa santa. E aqueles que pecam contra o casamento, a Bíblia diz que serão julgados por Deus. Você vai em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia nos dá uma lista de pessoas que você não encontrará no céu. Lá está escrito assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu não escrevi a Bíblia, mas eu creio de todo o meu coração que o que está escrito nela é a palavra de Deus. Você crê como eu creio? Ali está escrito que as pessoas que estão nessas situações não herdarão o reino de Deus. Você não vai encontrá-las no céu. O terceiro item da lista são os adúlteros. O homem que peca contra a sua esposa, a mulher que peca contra o seu marido, que é infiel, você não vai encontrar essa pessoa no céu. Irmãos, eu estou falando tudo isso para você com um propósito bem certo do que eu estou falando. Eu quero deixar o adultério bem feio na sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele é. O grande problema que nós enfrentamos hoje, irmão, é que nós estamos vivendo segundo o padrão desse mundo. E o diabo ele tem lutado de todas as maneiras para deixar o adultério bonito, romântico. O adultério é uma coisa tão grave que eu estou falando para você, que o adultério ele se torna, na história secular, tema de romance. Filmes, novelas, todas são construídas em cima do adultério. Eu costumo dizer, olha só a história da novela. Não estou falando de uma novela que eu lembro aqui agora, mas são várias. Isso aqui acontece muito. A história é assim, ó: o rapaz e a moça eles se conhecem quando eles são jovens. Não é desse jeito? Namoradinho, namoradinha. Aí o que acontece? O pai é contra. Não, você não vai casar com esse rapaz. Aí o pai, que quer o bem do filho, se torna vilão. A mãe que fala para a filha: você não vai casar com esse rapaz, se torna vilã. Imagina, irmão. Você está lutando pelo seu filho, às vezes porque ele vai estar entrando num casamento que não é bom, e você se torna vilão. É essa a imagem que está sendo passada. Por circunstâncias da vida, os dois se separam. Ele vai viver num lugar, ela vai viver no outro. Ele conhece uma pessoa, se casa, tem filhos e ela também. E aí, anos depois, o que acontece? Os dois o quê? Se reencontram. E na hora que os dois se reencontram, trocam olhares, começa aquela música romântica. É assim ou não é? E começa o clima. Oh, porque você sempre foi o amor da minha vida. E ela também, durante todos esses anos, eu nunca te esqueci. E aí, agora, ele e ela vão tentar viver aquilo que o mundo chama do quê? O mundo chama do quê? De amor. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que isso é adultério. E aí, sabe o que é o pior de tudo? O marido que agora vai lutar pela esposa, ele vira o vilão. A esposa que vai tentar tirar o marido da amante, ela vira vilã. Os dois adúlteros são os mocinhos. E o marido que não quer perder a esposa, ele agora virou o vilão da história. Irmãos, isso é o padrão que o mundo quer estabelecer. O diabo faz de tudo, irmão, para deixar o pecado bonito.
Pastor Jaime sempre fala uma coisa: o diabo não consegue deixar o inferno bonito. O inferno não é bonito. Então ele tenta deixar o caminho do inferno bonito, para as pessoas irem no caminho e chegarem no inferno. Nunca esqueça disso, irmão. O adultério é feio. Uma senhora, usando aqui um outro exemplo para você entender como é que o diabo tenta deixar o pecado bonito para te enganar. Uma senhora numa outra cidade falou para mim assim: pastor, eu não sei por que a gente não pode beber. Bebida alcoólica no caso, né? Eu falei para ela: por quê, irmã? Ai, pastor, porque eu tenho tanta vontade. Eu não bebo porque falam na igreja que não pode. Mas pastor, quando eu passo em frente do bar e eu vejo aquela garrafa no balcão, molhadinha. Ela disse assim: pastor, escorrendo aquela gota assim. Tem uns irmãos que estão imaginando e já estão assim, ó. Ela falou para mim: pastor, quando eu vejo aquilo, a minha boca chega a encher d'água. Eu falei: irmã, a senhora está com a visão completamente deturpada. A bebida, ela é, a Bíblia diz, alvoroçadora. Irmão, a bebida alcoólica, irmãos, ela é um câncer. Destrói casamentos, faz marido chegar bêbado em casa, bater na esposa, bater nos filhos. Faz mulher, olha para o pastor, mulher casada decente perder a vida dela em mesa de bar. Isso eu falo porque eu já vi, vocês já viram por aí também. Amém, irmão? E vou falar para você abertamente: quem gosta de bebida é demônio, irmão. Você que no passado já frequentou a feitiçaria, você sabe disso. O demônio incorpora lá no terreiro, ele já incorpora pedindo o quê? Pedindo cachaça, pedindo cerveja. A pombagira incorpora pedindo champanhe. E tem crente que acha que é bonito, irmão. Você não está vendo a coisa da maneira certa. Você está vendo segundo a perspectiva de Satanás. A bebida deixa a pessoa parecida com o diabo, irmão. Já parou para pensar nisso? A pessoa bebe, ela perde o domínio próprio, ela se desnuda, ela fica fazendo palhaçada, ninguém está rindo dela, mas ela acha que está abafando. Coitado dela. Um homem bonito, um homem digno, fica feio. Uma mulher bonita, uma mulher inteligente, fica feia, fica mais parecida com Satanás. Quando você se afasta dessas coisas, liberto por Deus, você fica parecido com o Espírito Santo. O adultério faz você ficar parecido com o diabo também. Talvez você não veja fisicamente, mas espiritualmente é o que acontece. Então eu estou deixando o adultério bem feio para você entender como ele é, para depois entender que ele tem uma solução. Diga glória a Deus. A coisa é tão séria, irmão, que a Bíblia fala que o adultério destrói uma pessoa. Provérbios capítulo 6, versículo 32, está escrito assim, ó, Provérbios 6, 32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Isso aqui é uma forma de dizer: quem adultera não tem juízo. Por quê? Ó, destrói a sua alma o que tal faz. A pessoa que se dá a esse pecado, ela está destruindo a alma dela. Olha o que ela está trazendo para ela. Versículo de número 33. Põe para mim, ó. Achará castigo, vilipêndio, e o seu opróbrio, a sua vergonha, a sua humilhação, nunca se apagará. Nunca vai acabar a vergonha, nunca vai acabar a humilhação que a pessoa passa, que ela sofre por causa desse pecado. Para poder, meus irmãos, namorar com a minha esposa, em primeiro lugar, claro, eu pedi permissão a Deus. Depois eu pedi permissão para o meu pastor. Fui falar com os meus pais me deram uma autorização. E olha que eu já tinha 22 anos, eu já era independente há alguns anos. Financeiramente eu não dependia do meu pai, já estava no ministério, já estava na obra, tinha respeito. Mas eu fui pedir permissão ao meu pastor, fui pedir permissão aos meus pais, fui pedir permissão aos pais dela e fui falar com o pastor dela. Pastor, que burocracia. Posso falar para você? Não é burocracia. É que as coisas preciosas, elas não estão por aí, meu irmão, largadas para qualquer um pegar. Aquela pérola de valor, você tem que descer lá no... Você tem que descer lá, meu irmão, dentro do mar e pegar dentro de uma ostra. Aquele diamante, você tem que entrar dentro de uma mina, meu irmão, às vezes metros e metros na profundidade, quebrar para poder encontrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que vale muito, custa muito. Agora, a moça que, na primeira conversinha que o rapaz tem com ela, ela já está beijando ele por aí, desculpa, ela não vale muita coisa não. Porque o verdadeiro tesouro, ele se guarda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para poder, meu irmão, pegar na mão da minha esposa foi uma burocracia, mas glória a Deus por essa burocracia. Eu sabia que era algo de muito valor, glória a Deus por isso. Palavra de Jesus para ajudar você.
Amém, meus irmãos? O Davi não respeitou nem o fato dela ser casada, nem dela ter pai, adulterou com ela. Não adulterou sozinho, o pecado também foi dela. Mas por quem ele era, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, a situação dele agravou muito. No dia que o profeta Natan foi até ele e disse para ele: Natan, ou Davi, aconteceu isso e isso e isso, e o próprio rei Davi deu a sentença do pecado dele, ele disse: o homem que fez tal coisa, não sabendo que ele estava falando dele mesmo, o homem que fez tal coisa merece a morte, ele vai pagar 4 vezes pelo que ele fez. O profeta olhou para ele e disse: esse homem é você, Davi. Você fez em oculto, Deus vai humilhar você diante de todo Israel. E Davi se arrependeu verdadeiramente. Na mesma hora, Davi não brigou com Natan. Davi não disse: quem você pensa que é? Davi disse: eu pequei contra o... Ele aceitou o pecado e aceitou a punição. O profeta Natan olhou para ele e disse assim: olha, Deus perdoou o teu pecado, mas você pode saber que a espada nunca vai se afastar da tua casa. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas o pecado dele trouxe consequências para a vida dele, que foram até o último dia da vida dele. Davi já estava velho. No tempo da vida em que era para ele ter paz, descansar, meu irmão, Davi teve que fugir do próprio filho. Davi teve que suportar perseguições, que eu levaria cultos aqui só para explicar para você tudo o que aconteceu com ele. As tragédias que aconteceram dentro da casa dele. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é real, ela é verdadeira. Amém? Mas você tem que entender que o homem vai colher aquilo que ele planta. E nem sempre o homem consegue o perdão. Não digo de Deus você consegue. Nem sempre você consegue o perdão das pessoas. Vocês leram lá comigo? Volta lá, Provérbios 6, versículo 24, que a gente estava lendo. Era o 24? Olha só o que está escrito aqui, ó. Provérbios 6, 34, perdão. Olha só. Porque furioso é o ciúme de quem? Do marido. E de maneira nenhuma perdoará no dia da... A parte mais triste do adultério é que às vezes a pessoa não consegue o perdão da outra parte. Às vezes a mulher não quer perdoar o marido. Às vezes o marido não quer perdoar a mulher. E Deus nos deu, irmão, uma coisa chamada livre-arbítrio. Os irmãos estão entendendo? Ninguém olha para o pastor. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Uma mulher que diz assim: não, pastor, ele me traiu, eu não quero mais viver com ele. Como é que você vai obrigar essa pessoa a voltar a viver se ela decidiu que não quer? Aí, minha irmã, meu irmão, é muito joelho no chão, é muita oração. O preço se torna muito alto. Por isso a melhor coisa a fazer, irmão, é fugir desse pecado. O adultério é uma coisa tão séria que ele é o único motivo que você vê na Bíblia Jesus usando como uma, vamos dizer assim, não é uma autorização, uma concessão para ver o divórcio. Você vai em Mateus, no capítulo de número 19, no versículo 3, os fariseus vão a Jesus e perguntam assim para ele: mestre, é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? No versículo 4, Jesus diz assim, ó: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Versículo 5, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois no quê? Numa só? Aí o versículo 6 diz: portanto, não são mais dois, mas uma só carne, e assim sendo, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O versículo de número 7, os fariseus dizem: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? No versículo de número 8, o Senhor Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher, mas ao princípio não foi assim. Daqui a pouco eu falo sobre esse versículo. Mas olha o que ele diz no 9. No 9 ele diz assim, ó: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Para aqui um pouquinho. A palavra prostituição aqui no texto original no grego é a palavra porneia. Porneia, traduzido para o português, poderia ser traduzido como relações sexuais ilícitas. O que é uma relação ilícita para um homem casado? É se relacionar com qualquer mulher que não é a sua esposa. Então é o adultério. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então a Bíblia está dizendo: se não for por causa de adultério, casar com outra, comete adultério.
E o que casar com a repudiada também comete adultério. A coisa é séria. Eu atendi um rapaz certa vez, isso aqui que eu estou falando, irmão, por favor, não é ninguém que você conheça, isso é caso de muitos anos. E o rapaz chegou para mim, ele tinha feito uma coisa muito feia com a esposa dele, e eu fui tentar ajudá-lo, e ela tinha ido embora, abandonado ele, e ele, pastor, me ajuda. Eu falei, irmão, nós vamos orar para Deus restaurar seu casamento. E ele falou para mim assim, pastor, e se... Ele perguntou assim para mim, pastor, e se ela não quiser voltar? Eu falei, irmão, se ela não quiser voltar, você ora para ela voltar. Ele falou, pastor, o senhor não está entendendo. Se ela não quiser voltar, eu disse, irmão, se ela não quiser voltar, você ora para ela voltar. Pastor, eu não vou poder casar de novo. Eu falei, irmão, se o senhor casar de novo, não vai ser casamento, vai ser adultério. Então eu não tenho o direito de ser feliz. Eu falei, irmão, você tinha o direito de ser feliz com a sua esposa, respeitando ela. Agora você ora a Deus. Olha que a coisa é séria. Eu li tudo isso aqui, como eu falei para você. O objetivo era deixar a infidelidade bem feia, para você entender como ela é. Amém? Agora, irmãos, vamos resolver esse problema com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Tanto para quem não quer cair nesse erro, como para quem precisa do perdão por esse erro. Vamos, em primeiro lugar, entender o seguinte, irmão. O adultério, ele não começa na prática física, vamos dizer assim. O adultério, ele não acontece quando uma pessoa, me perdoa a forma de falar, quando uma pessoa se relaciona com outra. Ele começa muito antes. O adultério, a infidelidade, começa no coração. Em Mateus, no capítulo de número 15, no versículo 19, o Senhor Jesus disse assim, ó, Mateus 15, 19, porque do coração do homem procedem maus pensamentos, mortes, qual que é a palavra que está escrita ali depois? Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então o adultério, ele começa muito antes, ele começa no o homem é casado, tem sua esposa, mas surge nele aquele pensamento, mas eu casei com a mulher errada, eu tinha que ter casado com a Mariazinha, eu seria mais feliz se eu tivesse casado com a Joana. Isso, olha para o pastor, isso já é o mal no coração. E aquele irmão que está guardando a maldade no coração, não vai demorar muito, ele vai executar, ele vai praticar. Quando surgir a oportunidade do jeito que o diabo prepara, ele vai acabar caindo. O Senhor Jesus, ele fala muito sério sobre isso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 28. E aqui eu quero ensinar algumas coisas importantíssimas para todos. Mateus 5, 28, Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? O adultério com ela. Deixa eu te explicar esse versículo, irmão. Isso aqui é importante, que eu queria ensinar você hoje sobre o segundo olhar. O que é o segundo olhar? O primeiro olhar é o olhar da percepção. Irmão, você não demora muito tempo para enxergar as coisas, não. Você quer ver? Olha como é que vocês são rápidos. Ó. Olha como é que vocês são rápidos. Que cor é essa? Que cor é essa? Branco. Você demorou quanto tempo para perceber que essa cor é branca? Você demorou 1 segundo. Eu mostrei para você, você bateu o olho e você sabia, isso é? Sabe quanto tempo você demora para olhar uma pessoa na rua e saber que ela é bonita? 1 segundo. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Você está andando na rua, você levantou a cabeça, uma pessoa passou por você. Se é uma pessoa que é fisicamente, sei lá, mais engraçadinha, sei lá, você bateu o olho, você sabe, olha que pessoa bonita. Eu aprendi com um missionário, irmão. Você passou por uma pessoa, você viu que a pessoa é bonita, abençoa ela. Ô Jesus, olha que benção, que moça bonita. Jesus abençoa ela. Que ela seja muito feliz com o marido dela. Glória a Deus. Olha que rapaz bonito. Jesus abençoa ele, que ele seja muito feliz com a esposa dele. Diga amém. Você não é cego. Você tem olhos. Você passa, você sabe quando a pessoa é bela ou não é. O problema está, como eu disse, no segundo olhar. Para você entender melhor, olha Jó capítulo 31, versículo 1. Olha o que o Jó diz, ó. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? O que é fixar? Fixar é o quê? O que é fixar? Fixar é prender. Como é que eu vou prender os meus olhos numa virgem? Versículo 2, olha o que ele fala. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima?
Ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas. E outros falam, o que eu ia receber de Deus se eu fizesse isso? Jó diz, fixar os olhos. O Senhor Jesus fala, Mateus 5:28, atentar para cobiçar. Eu disse para você, essa cor aqui, qual que é? Branca. Você precisou de quanto tempo para ver que a cor é branca? Só que vamos olhar melhor esse branco, né? Será que não tem nada aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou fixando os meus olhos. Eu quero ver melhor, eu quero ver detalhes. É o que eu falei. Passa a mulher na rua, o cidadão sabe que ela é bonita. Só que daí, não, mas deixa eu ver isso melhor. Meu, olha, Jesus, aleluia, glória, está amarrado Satanás. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Ali surge o adultério. É nesse segundo olhar. Eu costumo dizer, o rapaz, o cidadão, ele sabe que a vizinha, ela chega do trabalho todo dia às 6 horas da tarde. Quando é 5 para 6, ele vai para a porta da casa dele para ficar esperando ela passar. Daqui a pouco chega o ônibus dela. Aí quando ela desce, ele fica lá acompanhando ela com os olhos. Lá em casa. Isso, olha para mim. Isso é o segundo olhar. Isso é o adultério aonde? Aonde? No coração. Irmão, fuja disso em nome de Jesus. A prática que é tão dolorida, que traz tanto sofrimento, ela é consequência disso aqui. Outra coisa que eu queria que os irmãos entendessem é que o adultério, irmão, ele já dá sinais antes do casamento. Antes do casamento? Antes do casamento. A moça e o rapaz começam a se conhecer. Porque eu sempre digo para vocês aqui, que casamento não, que namoro não é casamento, nem relacionamento. Namoro é conhecimento. Para que serve namoro? Para o rapaz conhecer a moça. Aí a moça, ela está namorando com o rapaz e o rapaz começa a querer pular certas etapas. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Ele começa a querer tomar liberdades. E quando ela fala para ele, você não pode fazer isso, ele fala para ela, mas é que eu não consigo me controlar com você, porque eu te amo muito. Se ele não consegue se controlar com ela, ele também não vai conseguir se controlar com outra depois. Ele não tem domínio próprio. A moça, ela não pode ser bobinha. Ela tem que ser inteligente. Ele não tem domínio próprio comigo agora, não vai ter domínio próprio depois. Hoje ele diz que me ama. Se amanhã ele ficar apaixonado por outra, ele vai atrás da outra. Já dá sinais antes. Amém, irmão? Até porque os irmãos têm que entender que o casamento não resolve os problemas mal resolvidos da vida de solteiro. O cidadão, ele pensa assim, não, quando eu casar, eu vou poder viver uma vida de luxúria. Não, casamento não é permissão para isso. Em lugar nenhum da Bíblia você encontra isso. É claro que dentro do casamento, marido e mulher se completam e se realizam. Mas o casamento não é isso, irmão. O cidadão, me perdoa a forma que eu vou falar, vai ser um pouquinho pesado. O cidadão é viciado em pornografia. E ele pensa, o meu problema com a pornografia é porque eu não tenho uma mulher. Só que daí ele casa, ele arruma uma mulher e ele percebe que ele não consegue largar a pornografia. Por quê? Porque a pornografia, ela dá uma falsa, vamos dizer assim, imagem do que seja intimidade e prazer. A pessoa, ela acha que aquilo que acontece ali no filme que ela está vendo, que aquilo ali é a realidade. E não é, irmão. Não é realidade. Aquilo ali não acontece, aquilo ali é uma encenação. Aí depois ele se casa, quando ele vai para a vida simples de marido e mulher, ele começa a se sentir frustrado. Porque ele quer que a esposa dele faça aquilo que aquela mulher está fazendo lá no filme, ou que o homem está fazendo. Que coisa horrorosa, irmão. E aí a pessoa fica frustrada, não consegue abandonar o pecado. E aí começa a sujeira no casamento, começa o pecado no casamento. É sério isso que eu estou falando para vocês. Muito sério. A pessoa primeiro tem que resolver os problemas dela para depois se casar. Tem muitos irmãos que entendem errado o texto lá de Mateus 1 Coríntios 7:9. 1 Coríntios 7:9 diz assim, se não pode se conter, então se case. Porque é melhor casar do que abrasar. Aí o cidadão pensa, eu estou abrasado, então eu vou casar. Não, irmão, o crente não pode viver abrasado. E o que resolve o abrasamento não é o casamento. O que resolve o abrasamento é viver no Espírito. Porque o abrasamento é concupiscência. A Bíblia fala, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que resolve a concupiscência não é casar para ter um escape. O que resolve a concupiscência é uma vida em espírito. O solteiro tem que andar em espírito. Olha que exemplo lindo que nós temos na Bíblia. Gênesis 39:9.
A mulher de Potifar queria se deitar com José. E José olha para ela e ele diz assim, ó, ninguém há maior nessa casa do que eu. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria tamanho mal e pecaria contra quem? José não era casado. Ele sabia que talvez o marido da mulher nunca descobrisse, mas ele sabia como ele iria ficar com Deus. E ele não queria ficar mal com Deus. O negócio de José era com Deus, irmão. O seu negócio não pode ser porque tem alguém olhando, a minha mulher vai ficar sabendo. Não, meu negócio é com Deus. Eu não quero ferir o coração do meu amado. Eu amo Jesus mais que tudo. Não quero que ele saiba sobre mim uma coisa que vai fazer com que ele fique decepcionado comigo. Aleluia. A fidelidade é isso, irmão. O bom rapaz e moça para você casar é aquele que não deixa Jesus triste, mesmo que ele tenha que deixar você triste. As meninas estão entendendo? A mesma coisa os rapazes. A menina boa para você casar é aquela que deixa você triste, mas Jesus não. Você quer fazer? Não, desculpa, hoje é dia de culto, hoje não é dia de cinema, hoje não é dia de passear, hoje não é dia de praia, hoje é dia de igreja. Ah, mas eu queria ter um tempo com você. Depois que a gente vai casado, a gente vai ter bastante tempo. Agora eu quero Jesus. Essa é boa para você casar. Porque você pode saber, se ela é fiel a Jesus, ela nunca vai ser infiel a você. Se ele é fiel a Jesus, nunca vai ser infiel a você. Se ele não teme perder qualquer coisa que seja por amor a Cristo, você está casando com a pessoa certa. Glória a Deus por isso. Amém? Outras coisas que eu queria falar com vocês aqui, irmãos, importantes, para a gente vencer esse problema. Eu disse que o problema já começa antes, já dá sinais antes. Outra coisa que eu queria falar, nós que somos de Deus, nós temos que tomar cuidado com o padrão mundano. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmão, porque nós estamos sendo contaminados pelo padrão mundano de ser, de agir, de se vestir, de se comportar. Lá em Ezequiel 23, versículo 14, Ezequiel 23, 14, olha que coisa, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler só um versículo, ó, Ezequiel 23, 14. E aumentou suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho. Irmão, no tempo da Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha televisão, não tinha celular. As pessoas faziam pinturas, faziam desenhos em paredes, muitas vezes. E essas paredes, o que você está lendo aqui, irmão, isso aqui é uma referência ao que era a pornografia no tempo da Bíblia. Pinturas de paredes de pessoas nuas. E a moça aqui da história, ela se tornou maldosa porque ela começou a olhar aquilo e começou a cobiçar aquilo como um padrão de beleza. A gente percebe que no mundo antigo tinha muito essa coisa da exposição da nudez. Vocês já perceberam que vocês já lembram daquelas esculturas gregas, né? Daquelas imagens, vocês já viram? Aquelas que demonstram lá os deuses gregos, vocês já viram? Como é que eles sempre estão? Sempre estão nus. Por que tanta exposição da nudez? É pornografia. O povo daquele tempo olhava aquilo e tinha aquilo como um padrão de beleza, como algo a se desejar. Os cristãos olhavam para aquilo e sabiam, isso é errado. Hoje ninguém mais fica olhando um pedaço de gesso esculpido. Hoje a pessoa olha o celular. Hoje a pessoa olha a TV. E tem crente que está sendo contaminado porque está assumindo o padrão errado. Do que é belo, do que é certo. Você quer vencer o pecado? Encha sua mente da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Isso aqui são tópicos para ajudar você a vencer, irmão. A primeira passagem que eu te mostrei hoje foi Malaquias 2,14. Lá está escrito, Deus fala, a mulher da tua moci. Lembra quem é a pessoa com quem você se casou, irmão. Porque hoje você olha essa pessoa e você talvez não enxerga mais aquele homem que você admirava. Talvez você não enxerga mais aquela mulher por quem você foi tão apaixonado. E isso te faz querer cobiçar outras. Mas você tem que olhar para aquela pessoa e lembrar quem ela é. Imagina que eu te desse hoje um diamante valiosíssimo. E por algum motivo, esse diamante caísse lá na sua casa, você foi mexer com ele e caiu dentro da lata do lixo. Melhor ainda, caiu dentro da fossa. Quem já limpou uma fossa aqui? Levanta a mão.
É uma experiência bem agradável, é verdade ou não é? Na hora que você abre a tampa, o que tem lá dentro, irmão? Você já sabe. Sem falar das baratinhas saindo, né, irmão? Aquelas baratas cascuda, voadora. Tem umas irmãs que já estão assim, já estão manifestando. Só de eu falar da barata. Olha para mim, irmão. O que você ia fazer? Você está vendo o diamante lá? Ah, não, deixa quieto. Não. O negócio está feio, me perdoa a palavra, está mal cheiroso. Mas vale a pena pôr a mão. Por quê? Porque vale muito. O tempo, irmão, o diabo talvez trouxe muita sujeira para o teu casamento. Mas aquela pessoa preciosa ainda está lá. O seu marido ainda é aquele diamante. A tua esposa ainda é aquele diamante. Põe a mão na sujeira, tira essa sujeira, luta. Você vai ver que você não vai encontrar pessoa mais preciosa do que aquela que você já encontrou em nome de Jesus. Outra coisa, irmão, eu li para vocês hoje, Mateus 19, versículo de número 8. Mateus 19, 8. O Senhor Jesus fala assim, põe para mim por favor, ó. E disse-lhes, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a mulher. O que faz um casamento acabar não é o adultério, é a dureza de coração. É não conseguir perdoar. Coração é duro, pastor, não consigo esquecer. Irmão, se você buscar a Deus, você que talvez um dia foi traído, eu sei que é duro, mas talvez tenha a outra pessoa, a sua metade, está buscando perdão e você não quer dar. Você tem que entender que talvez você está se privando de viver a história mais bonita da tua vida. Porque no perdão, Deus pode fazer uma obra linda. Deus pode transformar uma vida. E aquele que um dia fez você sofrer, aquela que um dia fez você sofrer, pode ser a pessoa que vai ser o seu maior milagre, vai ser seu maior testemunho, sua maior vitória. Eu já vi Deus restaurar casamentos, irmão, que aparentemente não tinha o que fazer. O camarada pisou feio na bola, a mulher pisou feio, foi longe demais, mas houve o encontro com Cristo, houve o arrependimento, e quando houve o perdão da outra parte, Deus fez uma obra linda. Pastor, eu não consigo esquecer. Se você pedir a Deus, Deus faz você esquecer. Depois de tudo que José passou, a Bíblia fala lá em Gênesis que ele teve 2 filhos. O primeiro se chamou Manassés, o segundo se chamou Efraim. Efraim significa crescimento. Manassés significa esquecimento. Antes do crescimento, nasce o esquecimento. Você quer crescer? Mas você vai ter que esquecer algumas coisas primeiro. Só que a Bíblia diz que José disse assim, Deus me fez esquecer. Deus vai fazer você esquecer. Vai limpar o seu coração. E você vai ter vida abençoada. A última coisa, eu sei que eu já falei bastante, mas é importante que você vai ouvir agora. A última parte, Mateus capítulo 4, versículo 38, aqui eu termino. Jesus estava dentro do barco, a Bíblia diz que ele estava dormindo com a cabeça sobre uma almofada. E despertaram dizendo, mestre, não se importa, não se te dá que pereçamos. Irmão, o barco estava o quê? Os discípulos deixaram o barco afundar? Deixaram a igreja. Eles fizeram o quê? Acordaram Jesus. Irmão, você está vendo que o barco está afundando? Peça ajuda. Uma vez uma pessoa, não foi aqui em Taubaté, isso tem muitos anos. Isso que eu estou te contando tem mais de 10 anos. Uma pessoa me procurou, irmão. Isso já aconteceu algumas vezes. O rapaz estava arrasado. Me procurou e disse, pastor, eu fui infiel no meu casamento. Eu disse para ele, irmão, quanto tempo faz? Fazia alguns meses que tinha acontecido. Só que eu já era pastor dele há muito mais tempo. Pelo menos 2 anos mais do que o que tinha acontecido. Eu falei, irmão, você estava na igreja. Por que você deixou acontecer? E ele começou a contar a história. Ah, pastor, eu não estava bem com a minha mulher. Comecei a esfriar na fé. Comecei a ficar mal com ela. Daqui a pouco estava vendo coisas que não devia ver. Os irmãos entendem. Um dia, pastor, comecei a conhecer uma pessoa. Fui me envolvendo e caí. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Tem solução? Tem. Mas agora é batalha, agora é guerra. Você vai ter que procurar a tua esposa, confessar. Quando eu disse que ele ia ter que fazer isso, irmão, ele começou a chorar. Pastor, pelo amor de Deus, não fala para mim que eu tenho que contar para ela. Eu falei, irmão, você tem. Você teve coragem de fazer, você vai ter que ter coragem de confessar. Aí eu disse para ele assim, irmão,
Se um dia antes você tivesse me procurado, isso não teria acontecido. Aí ele falou: pastor, mas como é que eu ia procurar o senhor? Eu falei: pois é, irmão, esse é o problema. As pessoas não entendem que é muito mais bonito você chegar e falar: me ajuda a não cair, do que você falar: eu caí. O Salmo 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2, o Asaf diz assim: quanto a mim, os meus pés o quê? Quase se desviaram. Não aconteceu, mas foi o quê? Quase. É muito mais bonito você falar: foi quase. Eu falei: irmão, você devia ter me procurado antes. Devia ter batido aqui na minha porta, devia ter falado: pastor, estou quase fazendo uma besteira. Eu ia orar, eu ia te aconselhar, você não ia ter feito. Agora você vai ter que chegar e confessar. Irmão, você está quase afundando, não afunda não. Pastor, está faltando isso aqui. Então ainda tem jeito de mudar a situação. Peça ajuda. Procura o homem de... Não tenha vergonha não, irmão. Para isso e para tudo. Para tudo na vida. Pastor, estou querendo fazer uma besteira, estou querendo tirar minha vida. Não faz isso não, procura ajuda. Vem aqui, bate na porta aqui do escritório, aqui, liga para mim, manda uma mensagem. Eu vou orar por você, você não vai fazer. Pastor, estou quase procurando outra mulher. Me peça ajuda antes, vem aqui que não vai acontecer. Vai ser uma história de livramento que Deus te deu. Depois que o pecado acontece, tem perdão? Tem. Mas às vezes a consequência é mais séria. O preço a ser pago é mais alto. Mas Deus hoje vai nos ajudar. Quem crê, diga glória a Deus. Eu falei bastante, mas eu creio que essa palavra tinha um propósito no seu coração. Irmãos, eu queria que todos vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração muito séria para você que está aqui na igreja. E essa oração vai alcançar quem está em casa também. Em nome de Jesus. Por favor, amados, fechem os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Deus de todo poder, Senhor de toda graça. Eu quero te pedir nesse momento. Envia, meu Pai, agora o poder do Senhor, a unção do Senhor sobre essa igreja. Meu Deus, tem pessoas aqui hoje, neste culto, nessa reunião, que talvez, meu Deus, estão quase caindo, Pai. Que estão perto, meu Deus, de fazer a besteira. Alguém, meu Deus, que vai assistir em casa essa reunião, e a pessoa, meu Deus amado, está quase cometendo a loucura. Mas ela veio, ela ouviu esse culto, ela assistiu essa pregação, ouviu essa palavra. E agora, meu Deus, ela não vai cair. O preço a se pagar é muito alto. Talvez depois, meu Deus, para conquistar de novo quem foi ferido, quem foi machucado, vai ser difícil. O Senhor Jesus tirou um homem do inferno na última hora, dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o Senhor não pôde tirá-lo da cruz. Existem certas cruzes, Pai, que nós vamos ter que carregar. Meu Deus, mas se nós não fizermos aquilo que é digno da cruz, então não teremos que lidar com aquilo. Livra-nos, ó Deus. Livra essa pessoa que está quase fazendo a besteira. Tem misericórdia, meu Deus, do meu irmão. Tem misericórdia, meu Pai, da minha irmã. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa. Ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, este homem. Ajuda em nome de Jesus essa mulher. Entra com o teu poder agora nessa família, Pai. Entra com o teu poder, meu Deus, neste casal, neste casamento, em nome de Jesus. E não deixa, meu Deus, o diabo destruir aquilo que o Senhor uniu. Não deixa, meu Deus, Satanás separar, meu Deus amado, esse casal tão bonito. Que o teu poder desça agora, que a tua unção desça agora. E aonde há o mal, aonde há uma obra do diabo, aonde há um espírito maligno tentando separar essa família, esse demônio vai cair por terra agora. Esse espírito imundo maligno vai sair agora, agora, em nome de Jesus. Meu Deus, manda o fogo do Senhor. Meu Deus, manda o poder do Senhor aqui agora. E começa a queimar, Jesus, todo mal. Começa a queimar, meu Deus, o espírito do adultério, da prostituição. Começa a queimar, meu Deus, agora o espírito do vício, da droga, da bebida, do cigarro. Começa a queimar, meu Deus, o espírito das brigas, da frieza, da indiferença.
Eu ordeno agora, sai coisa maligna que está nessa família, sai coisa do diabo que está tentando destruir este casamento. Eu te repreendo agora e eu te mando embora. E a igreja levanta a voz e vai dizendo: sai da minha vida, sai da minha casa, todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito imundo, maligno, eu digo agora, em nome de Jesus, sai, vai embora demônio, vai embora espírito maligno, vai embora em nome de Jesus, vai saindo agora. E a igreja vai mandando sair todo mal, a igreja vai mandando sair todo mal, a igreja vai mandando embora tudo que não presta, os demônios, os espíritos imundos, malignos. Nós dizemos agora: saiam, 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 vão embora, em nome de Jesus. Levanta as mãos na direção da casa de vocês e diga assim: todo mal na minha família, na minha casa, vai embora, saia. Diga agora: saia, saia da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Manda embora agora com fé, com autoridade, tudo que não presta. Sai, sai, sai e sai em nome de Jesus. Levante as mãos, receba a paz agora. Oh, aliri balaclama noramanaraba sirianda lava, demanalaba clama noramanalaba shurianda lava lava lava, demenekito lomianque debecandere balaba sirianda lava. Pai, todos que estão orando comigo recebem a bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga assim: minha casa está abençoada para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus.